A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar da Epístola de Paulo aos Colossenses. Paulo nunca tinha visitado Colossos, uma pequena cidade da província da Ásia, cerca de 160 quilômetros a oeste de Éfeso, ficando a noroeste da Frígia, situada entre o rio Licor e perto da sua confluência com o rio Meandro. Foi a primeira cidade a dominar a estrada do comércio entre o Oriente ao Ocidente, mas mais tarde essa estrada foi alterada para as cidades vizinhas de Laodiceia e Hierápolis, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 1 e capítulo 4, no versículo 13. Por essas causas, as riquezas declinaram rapidamente em Éfeso, e a cidade de Laodiceia, pela fabricação de tecidos finos de lã, manteve a sua independência no mercado, entre o comércio do Ocidente e o Oriente. Então aí a cidade de Colossos foi declinando, foi ficando sem, porque Laodiceia acabou passando a ser a principal estrada, usar a principal estrada entre o Oriente e o Ocidente. A Epístola de Colossenses, escrita por Paulo durante 2 anos de sua primeira prisão em Roma, está lá em Colossenses capítulo 4, do versículo 3, do 10 e no 18, e está em Atos dos Apóstolos 28, do capítulo 3 ao 31, aliás. Mas alguns estudiosos argumentam que Paulo escreveu quando estava em Cesareia, como nós vimos também em Éfeso, Paulo nunca pregou em Colossos, mas a igreja de Colossos foi uma consequência do seu ministério de 3 anos em Éfeso, quando ele esteve lá em 52 a 55 depois de Cristo. Sendo Epáfras, um nativo da cidade, provavelmente convertido por Paulo, tenha sido ele que fundou a cidade, fundou ali a igreja em Colossos, está lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, capítulo 4, versículo 12 e 13. A igreja inicialmente teria suas reuniões na casa de Filemão. Então, provavelmente a igreja começou na casa de Filemão, está lá em Filemão capítulo 2, que nós vamos falar mais à frente. Foi a última carta de Paulo. Paulo escreve a carta durante a primeira prisão em Roma, em 61 depois de Cristo. E Tíquico levou as cartas aos Colossenses, a Filemão e a Éfeso, aos seus respectivos destinos. Então veja que ali foi Tíquico que levou essas cartas nesses 3 lugares. Quando Paulo estava na prisão, Epáfras solicitou a ajuda de Paulo para lidar com a falsa doutrina que ameaçava a igreja de Colossenses, a igreja de Colossos. Lá em Colossenses capítulo 2, no versículo 8 e 9. Aparentemente, essa heresia era uma mistura de paganismo, ocultismo, legalismo judaico e cristianismo. O erro parecia com uma antiga forma de gnosticismo, que ensinava que Jesus não era nem completamente Deus, nem completamente homem, mas apenas um dos seres semidivinos que ligavam o abismo entre Deus e o mundo. Diziam que eles não tinham autoridade, e capacidade para atender às necessidades dos colossenses. Então veja bem que ali eles falavam que faltava, capacidade, para ali ajudar os colossenses. Paulo escreve a Epístola de Colossenses com 4 propósitos. Primeiro, expor e rejeitar as heresias. Segundo, instruir a verdade aos colossenses e alertá-los ao perigo de retornar os vícios pagãos. Então ele estava alertando para não voltar ao que era antigamente. No 3, expressa interesse pessoal pelos crentes. 4, inspirá-los a promover e amar
mútuo, o amor mútuo e a harmonia. Então ele inspirava para os crentes, né, as pessoas ali, fazer o amor mútuo, né, e a harmonia entre eles, né? O conteúdo da carta. Os falsos mestres de Colossenses rebatiam algumas das principais doutrinas do cristianismo, questionando a autoridade e divindade absoluta de Cristo. A Epístola aos Colossenses apresenta a Cristo como Senhor Supremo, em cuja suficiência o crente encontra a perfeição, sendo os 2 primeiros capítulos apresentam e determinam essa verdade e os últimos 2 capítulos desvendam as implicações práticas dos crentes. A supremacia de Jesus Cristo depende da autoridade deles com o Filho e herdeiro de Deus. Está lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Nele habita a totalidade dos atributos, essências e o poder divino. Está lá em capítulo de Colossenses, capítulo 1, do 9 e no 2, 9. Ele é a revelação representando a exata do Pai. Paulo declara a autoridade de Cristo, né? Daqui ele relata e representa, né, o Pai. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Para Paulo, a autoridade de Cristo tem 3 formas. Primeira forma, Cristo é o ser de toda a criação, Colossenses capítulo 1:16 e 2:10. Cristo merece ser louvado e não os anjos, Colossenses capítulo 2:18. Cristo neutraliza o poder da cruz, capítulo de Colossenses 2, versículo 15. Cristo não é apenas o Criador do universo, mas também a presença, né? Então, está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Segunda parte, Cristo é o supremo da igreja como sendo o Criador e Salvador. Colossenses capítulo 1 ao 18. Sendo a vida e o líder da igreja. A igreja deve estar arraigada a ele, ao invés de se encontrarem com especulações, encantarem com especulações e tradições vazias. Colossenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, no capítulo 16, no versículo 16 e 18. Terceiro, Cristo é o supremo da salvação. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3 e 4 lidam com as implicações práticas de Cristo na vida cotidiana dos colossenses. No livro de Colossenses, Paulo usa a palavra Senhor 9 vezes. Está lá em Colossenses capítulo 1 até o Colossenses capítulo 4 ao 18. Capítulo 3, versículo 1, do 4 ao, e depois capítulo 4 ao 18. Até aí ele fala 9 vezes Senhor, indicando a supremacia de Cristo, né? Então ali mostra que nesse capítulo do 3, do 1 até o 4, 16, indica a supremacia de Cristo sobre o povo de Colossos. O esboço do livro de Colossos. Primeiro, introdução, capítulo de 1, versículo 1 ao 14, ali está escrito, divide aí, salvação, capítulo 1 e 2, oração pela fé dos colossenses, e louvor pela fé dos colossenses, do 1, do 3 ao 8, e oração de petição pelo crescimento deles em Cristo, do 9 ao 14. Agora outra, apresentação da supremacia de Cristo, capítulo de 1, do 15 ao 2, 7. Na criação, capítulo 1, 15 e 17. Na igreja, capítulo 1, 18. Na reconciliação, capítulo 1, 19 e 23. No ministério de Paulo, capítulo 1, 27 e no 2, 7. Defesa da supremacia e suficiência de Cristo, capítulo 2, versículo 8 ao 23. Então aqui está dividido entre contra a falsa filosofia, capítulo
2, do 8 ao 15, contra o legalismo, capítulo 2, do 16 ao 17, contra o louvor aos anjos, capítulo 18 ao 19, contra o asceticismo, capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Supremacia de Cristo é exigida na vida do cristão, capítulo 3, do versículo 1, 4 e 6. Em relação a Cristo, aqui é capítulo 3, 1 até o 4, 6. Revelação de Cristo de Cristo, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Revelação da igreja local, capítulo 3, versículo 9 ao 17. Relação da família, capítulo 3, versículo 18 ao 21. Relação ao trabalho, capítulo 3, versículo 22 até o capítulo 4, 1. Relação à sociedade não cristã, capítulo 2, versículo 2 e 6. E a conclusão, capítulo 6, Colossenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. Aí divide-se em companheiros de Paulo, capítulo 7 ao 9. Capítulos 4, versículos 7 ao 9, saudações finais, capítulo 4, versículo 10 ao 15, e exortação finais, capítulo 4, dos 6 ao 18. É a bênção final que ele dá sempre nesses capítulos, né? Em Colossenses, capítulo 4, 18, diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, essa é o esboço do livro de Colossos, tá? O que o livro de Colossos apresenta para os cristãos de hoje. Então, nós temos que tirar as coisas do passado, né? Aquele paganismo que a gente tinha, aquelas heresias, aquelas coisas que nós tínhamos do passado, né? Para poder ter Cristo no coração. Então, é isso que Paulo estava falando ao pessoal de Colossos e o que Paulo está falando hoje para nós, para os cristãos que ainda estão fora da posição, né? Os cristãos que a gente fala até aqui, né? O cristão que está em cima do muro, não sabe se vai para um lado ou vai para o outro. Então, Paulo, ele fala isso nesse livro para que as pessoas voltem para o primeiro amor, né? Voltem para Jesus Cristo. Amém? Então, não esqueça de pôr seu likezinho aí, não esqueça de pôr seu joinha, né? Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se. E a semana que vem nós vamos falar sobre um assunto interessante, né? Que Deus, o arquiteto do universo. Então aí nós vamos desvendar que foi Deus que fez todo o nosso universo. Não foi somente aquele início no Big Bang que depois deu início ao universo. Porque tudo tem um segredo na Bíblia. E nós vamos mostrar esse segredo que Deus foi o arquiteto de toda a criação do nosso universo e do dele também. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.